Nos últimos cultos nós falamos, no último domingo, nós falamos aqui dos 4 primeiros selos que foram abertos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são conhecidos 4 cavaleiros de justiça, de juízo, porque os 4 cavaleiros, eles representam o juízo de Deus na terra. Quem se lembra, o primeiro selo que foi aberto era o cavalo branco, e o seu cavaleiro, ele saiu vitorioso para vencer, ele recebeu um arco, amém? E nós dizemos que ele representa o anticristo, apesar de muitas linhas de pensamento teológico acreditar que representa Jesus, mas não representa Jesus, porque os 4 primeiros cavaleiros, os 4 primeiros selos, são os selos de justiça, de juízo de Deus sobre a terra. Ou seja, é a justiça de Deus sobre o pecado, sobre a impiedade e sobre a maldade. É cavalo branco porque, não sei se vocês lembram, cavalo branco representa a paz. E o anticristo, ele vem primeiramente com a falsa paz. Os primeiros 3 anos e meios do seu governo serão de paz, mas uma falsa paz, e depois mais 3 anos e meio que será de grande tribulação, pois depois de 3 anos e meio será quebrado o acordo de paz que será feito supostamente para com Israel. Então, depois de 3 anos e meio de uma falsa paz, onde a Bíblia diz que até mesmo muitos dos escolhidos, eles acreditarão na besta. A besta, para quem não sabe, é o anticristo e também um falso profeta, porque a Bíblia ela fala da besta do mar e da besta da terra. A besta do mar, o poder político, a besta da terra, o poder religioso. Poder político, o anticristo que vai governar, e o poder religioso, o falso profeta que vai agir na esfera religiosa e espiritual, fazendo com que muitas pessoas, através dos seus milagres, que vai ser dado poder, não todo o poder, mas um certo poder ao falso profeta, para que ele opere milagres e até sinais no céu e na terra. E ele fará com que muitas pessoas sigam e reverenciem e acreditem no anticristo, tá certo? Mas depois de 3 anos e meio será quebrado o acordo e ele mostrará quem verdadeiramente ele é, e serão 3 anos e meio, totalizando agora 7 anos, mais esses últimos 3 anos e meio de grande tribulação na terra. Mas Apocalipse 3:10 nos diz que aquele que for fiel, como guardastes a palavra da minha perseverança e da minha paciência, Jesus disse para a igreja que é fiel, assim também eu te guardarei do dia da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Isso foi dito à igreja da Filadélfia. Quem é que é como a igreja da Filadélfia aí? Dá um glória para Jesus. Adora ele, adora, porque tu serás livre da grande tribulação. Nós somos da linha de pensamento dos pré-tribulacionistas, ou pré-tribulacionismo. São os que acreditam, estou repetindo, que é para você aprender, são os que acreditam, pré-tribulacionismo, são os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes de começar o império do anticristo. Quem é que crê nisso? Quem é que é dessa linha de pensamento? Quem é que crê? Que nós não estaremos aqui, mas antes que a besta da terra e a besta do mar venha operar, venha governar o mundo, quem que acredita que nós estaremos com Cristo nos ares? O pessoal da linha de pensamento teológico, que defende o pós-tribulacionismo, são aqueles que acreditam que Jesus Cristo só vai voltar depois da grande tribulação, ou seja, acredita que a igreja de Jesus, ela vai estar na terra e vai passar pela grande tribulação. Isso são os pensamentos ideológicos dos pós-tribulacionistas, tá certo? Queria que vocês também entendessem que além da linha de pensamento pré-tribulacionista, existe também uma linha de pensamento chamado pré-milenista. Milenista são os 1000 anos, é o tempo milenar
depois da segunda volta de Cristo. Cristo vem, a igreja sobe, vem 7 anos de grande tribulação, depois Cristo desce de novo, desce juntamente com a igreja no Monte das Oliveiras, vem a briga, o Armagedon, o diabo, o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e de enxofre, só que o diabo será amarrado por 1000 anos, e aí começa o tempo milenar. São 1000 anos onde Cristo e a igreja que está com Cristo reinará sobre a terra. Então, as pessoas que defendem a tese do pré-milenista são aqueles que acreditam que realmente Jesus ele vai voltar pela segunda vez antes do milênio. Antes do milênio, ou seja, Jesus desce, o diabo é amarrado, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre, e agora vai ser 1000 anos do reino de Cristo na terra, não no céu, na terra, com sede na cidade de Jerusalém. Quem crê nesse mistério forte? Ou seja, a igreja que está aqui hoje, vai chegar o dia, depois do avivamento, vai chegar o dia, porém a Bíblia diz que nós não sabemos nem que dia, nem que hora que ele vai voltar. Será como ladrão. De repente a gente está pensando que vai ser um tempo, mas de repente, quem sabe hoje à meia-noite Jesus não volte. Quem sabe amanhã ao meio-dia Jesus não volte. Porque a Bíblia não revela, na Bíblia não tem dizendo o que a Bíblia fala do dia da vida do Senhor, que é um dia e uma hora que ninguém se sabe, não se conhece, senão somente o Pai, somente Deus. Nem o Filho sabe. Aí? Nem o Filho sabe, vai ser assim: vai, filho, vai, Jesus, desce agora. Ele agora, não estava nem preparado, agora. Aí Jesus desce. Nem ele sabe. Aí, além de pensamento pré-milenista, eles acreditam que será desse jeito que eu falei. A igreja sobe, nós passaremos 7 anos com Jesus no céu. Depois dos 7 anos, nós desceremos tudinho na caravana de Jesus. Jesus vem buscar a caravana, sobe. Depois de 7 anos, Jesus desce com a sua caravana, que é nós de novo, é um sobe e desce danado. A gente sobe depois. Se você vai ficar com saudade da terra, não preocupe não, só é 7 anos. Depois de 7 anos, desce para a terra de novo. Só que nós não vamos descer no José Walter, não. Nós vamos descer em Jerusalém. Dá uma glória para Jesus. Você que já ficou triste alguma vez que você não pôde ainda até agora participar de uma caravana para Israel, não te preocupe, se você não conseguir participar de uma caravana para Israel antes do arrebatamento da igreja, você vai para Israel, mas na caravana de Jesus. Aí nós, depois de 7 anos, nós desceremos em Jerusalém. Aí Jerusalém vai ter uma batalha. Aí Jesus ele vai vencer. Já está tudo escrito. O diabo, engraçado que o diabo sabe que vai perder, mas mesmo assim ele continua batalhando. Está tudo escrito. Aí Jesus vai vencer. Jesus vai vencer o diabo, ele vai matar e lançar no lago de fogo e enxofre o falso profeta, o anticristo. E agora vamos viver 1000 anos. Viveremos 1000 anos reinando. Nós seremos reis e sacerdotes. Jesus será Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus. E nós seremos reinos de sacerdotes, reinando com Jesus sobre toda a terra, com sede em Jerusalém, onde Jesus se assentará num trono. Quem quiser ver Jesus, pega um avião, pega um navio, vai até Jerusalém e vai ver Jesus lá. Nesse período de 1000 anos. Nós veremos Jesus face a face. Vai para onde? Vou para a casa de Jesus, vou lá no palácio, em Jerusalém. Só que nós, a igreja que subir, ela vai descer. Você vai descer, nós vamos descer. E nós seremos sacerdotes, pregadores, missionários, adoradores, intercessores. Seremos o reino de sacerdotes sobre a terra. Por quê? Porque quando a igreja descer, a terra vai estar habitada. A humanidade que não morreu na grande tribulação, ela estará na terra. Só que aqueles que na grande tribulação, mesmo assim, ainda não se arrependeram, eles serão mortos quando Jesus descer com a sua glória. A própria glória de Jesus
matará todos os ímpios que ainda estiverem na terra. E aqueles que estarão vivos e se arrependeram e não morreram na grande tribulação, eles continuarão vivendo na terra assim como estão, de carne e osso. Só que agora eles vão viver como nos dias de Noé. Os dias de Noé, antes de Noé, aliás, que as pessoas viviam 600, 700, 800, 900 anos. Então, quem estiver vivo de carne e osso na terra, quando nós descemos, quando Jesus descer pela segunda vez, essas pessoas vão viver um período aí de 600 anos, quem sabe até os 1000 anos, de carne e osso. Os ímpios serão mortos e irão para o Hades, os que não se arrependeram. E nós que subimos, lembra-se que quando nós subimos, antes de subirmos, os que estarão mortos, mas não estarão mortos, estarão apenas descansando, mas estarão em plena consciência. Nós vamos ver isso aqui agora. Eles subirão primeiro, para se encontrar com Jesus, isso na primeira vinda. E nós que estivermos aqui vivos na igreja, ligado ao corpo de Cristo, ligado à igreja, nós subiremos logo depois que os que estão mortos serão ressuscitados, subirão com um corpo glorioso. Não será esse corpo de carne e osso, será um corpo, mas um corpo semelhante ao corpo dos anjos. E nós que estamos na terra, nós seremos transformados a um corpo semelhante aos dos anjos, e nós subiremos também. Então vai ter a caravana, vai ser composta de os que ressuscitaram, que morreram em Cristo, com os que estão vivos e estão em Cristo, e subirão com Jesus. Quando nós descermos, do mesmo jeito que nós subimos, nós desceremos, ou seja, nós desceremos em corpos gloriosos. Então nós reinaremos, você que é como a igreja da Filadélfia e não Laodiceia, nós reinaremos com Jesus em corpo glorioso. Você estará na terra com corpo glorioso. Vai ter gente que vai ser de carne e osso, mas você vai ser com um corpo igual de anjo. A terra vai ser assim, a terra vai ter a humanidade, só que uma parte da humanidade vai ser de carne e osso, e outra parte da humanidade será corpo glorioso. Isso eu estou falando durante 1000 anos, o período milenar. Depois do milênio, tudo mudará. Novo céu, nova terra, tudo novo. Depois de 1000 anos, aí haverá o grande julgamento do trono branco, onde aqueles que morreram na impiedade e no pecado, eles serão ressuscitados, ou seja, eles serão tirados do Hades, e serão julgados conforme as suas obras, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, e arderá e queimará eternamente, juntamente com o diabo, que estará amarrado, mas será solto, e também será lançado no lago de fogo e de enxofre, juntamente com todos os ímpios, desde o tempo de Adão até o dia da volta de Jesus, que não se arrependeram. A esses queimarão por toda a eternidade. O inferno, ele vomitará os seus mortos. A Bíblia diz isso. Nós vamos chegar a esse estudo, será no final de Apocalipse. A Bíblia diz lá no Apocalipse 20, que o inferno, ou seja, onde está aqueles que não se arrependeram hoje, eles vomitarão os seus mortos. E esses mortos serão julgados perante o trono branco e serão lançados no lago de enxofre. O inferno também será lançado no lago de fogo e enxofre. Muitas pessoas pensam que o inferno é eterno. Não, o inferno ele vai até após o período milenar. Depois do período milenar, então todos aqueles que estavam no Hades ou inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esse sim será eterno. As pessoas ficarão atormentadas por toda a eternidade, queimando por toda a eternidade. Elas pedirão, clamarão, para que dê alguém ao menos um copo com água fria na ponta da sua língua, mas não será possível. Porque a Bíblia diz que entre o inferno e o céu há um grande abismo. É impossível tanto quem está no céu passar para o inferno, como quem está no inferno passar para o céu. E isso será por toda a eternidade. Mas aqueles que estarão com Cristo depois desse período milenar, aqueles que se arrependeram na grande tribulação,
Agora eles reinarão com Cristo por toda a vida, porque haverá o novo céu, na visão de João, do Apocalipse, e depois que todos os ímpios foram lançados no lago de fogo, ele teve uma visão de uma cidade descendo, a cidade chamada Nova Jerusalém. Ele via a cidade descendo sobre a terra. E agora se faz novos céus e nova terra. E agora sim, agora Cristo entregará o reino para o Pai, e aí começa o período da eternidade. A eternidade começa aí após o período milenar, após os 1000 anos. E agora não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais morte. Amém? Assim é o destino da humanidade. E nós lemos aqui sobre o quinto selo. Pois eu estava falando sobre os pré-milenistas, que é os que acreditam isso tudo que eu falei aqui agora. Essa é a linha de pensamento dos pré-milenistas. Mas existe os amilenistas. Amilenistas são aqueles que eles não acreditam que vai haver esse período de 1000 anos depois da segunda volta de Cristo. Eles não acreditam assim. Eles acreditam que esse período é o período de Deus, desde a morte e crucificação de Cristo até os dias atuais, até o fim dos tempos, até o juízo final. Então, eles acreditam que esse termo 1000 anos é um termo simbólico, 1000 anos simbólico, que representa esse período da morte e ressurreição de Jesus até a sua segunda volta. Essa é a linha dos amilenistas. Eu não sei se você entendeu. E os pós-milenistas são aqueles que acreditam que o período milenar, Jesus não vai voltar antes do período milenar para reinar, mas ele acredita que depois dos 1000 anos, aí é que Jesus vai voltar para o juízo final. Amém? Mas existe também os preterista passado. Não sei se você sabia disso, mas existe aquela linha de pensamento teológico, existe crentes, existe cristãos que eles acreditam que o Apocalipse, tudo que está escrito neste livro, já se cumpriu. Já se cumpriu aproximadamente 70 anos, apenas 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Vocês sabem que depois que Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, subiu ao céu. Depois de 70 anos, Jerusalém foi destruída porque Jesus ele havia profetizado. O que foi que Jesus profetizou? Jesus olhou para o templo, olhou para Jerusalém e disse: não ficará pedra sobre pedra neste lugar. Foi isso? Pronto, então se cumpriu 70 anos depois de Cristo. Então Cristo morreu com 33 anos, então isso aconteceu depois que Jesus morreu, aconteceu aproximadamente 37 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. 37 anos depois, então se cumpriu. Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, tudo foi destruído. O Império Romano, o imperador romano, ele sitiou Jerusalém e queimou Jerusalém, derrubou o templo, destruiu toda Jerusalém. 70 anos depois que Cristo tinha nascido. Então tem pessoas que têm uma linha de pensamento, não sei se você está entendendo, estou achando que vocês estão chateados. Não sei se vocês estão entendendo, mas existe uma linha de pensamento que acredita que o Apocalipse foi justamente a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, foi escrito mais ou menos 25 anos depois da destruição de Jerusalém. Então as pessoas acreditavam que quem escreveu isso estava escrevendo a respeito da perseguição do Império Romano aos cristãos da igreja primitiva e por fim a destruição de Jerusalém. O que eles acreditavam? Que toda a perseguição, que o anticristo aqui era o imperador romano do primeiro século. E que o final de tudo, a destruição de tudo, foi o fim do mundo, né? No caso, a gente acredita no fim do mundo. Mas eles acreditam que o final do tempo, referido em Apocalipse, fosse a destruição de Jerusalém. Essa é a classe do pensamento teológico preterista. Diz assim, preterista, diz.
Então, pessoal, com base nessas informações, veja bem, com base nessas informações, aqui o texto que nós acabamos de ler, vou acelerar. Vou ter que acelerar, não é possível. O texto que nós acabamos de ler, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, o João, ele viu, ele teve a visão. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo é um período cronológico, ou seja, uma sequência cronológica. Vinha primeiro o primeiro cavaleiro, depois o segundo cavalo, depois o terceiro cavalo, depois o quarto cavalo. Depois das 3 visões em sequência cronológica. Então agora ele viu não algo na mesma sequência, mas agora ele teve uma visão do céu. Ele viu uma visão do céu onde ele via um altar, e debaixo desse altar ele via a alma daqueles que foram mortos, os mártires, clamando por justiça. E a grande questão aqui dessa passagem é que uns acreditam que esses mortos, que esses mártires, foram os mártires da grande tribulação, do período de 7 anos, que foram mortos por acreditar na palavra de Deus e se recusar a adorar o anticristo. Outros acreditam que esses mártires foram justamente os preteristas, né? O povo do pensamento preterista, eles acreditam que esses mártires foram os que morreram na perseguição do Império Romano no primeiro século, onde Jerusalém foi destruída. Outros acreditam que esses mártires são todos os mártires que foram perseguidos e mortos desde do primeiro século, do apóstolo Pedro, desde Isaías, de todas as pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, desde o início dos primórdios da humanidade até o último dia, o dia do juízo final. Então, muitos acreditam assim. Porém, nós que somos pré-tribulacionistas, e nós somos, em relação ao milênio, nós somos o quê? Em relação à tribulação, nós somos o pré-tribulacionista. Mas em relação ao milênio, aos 1000 anos, nós somos o quê? Somos Aquilinha. Nós, igreja evangélica protestante, igreja Just Day, nós somos o quê? Passei 20 minutos explicando. Em relação ao milênio, nós somos o quê? Nós somos amilenista, nós somos pós-milenista, nós somos pré-milenista. Vamos aplaudir o nome de Jesus pela tua vida, vai. Nós somos pré-milenistas porque nós acreditamos que nós vamos descer com Jesus antes dos 1000 anos e vamos viver os 1000 anos na terra, em Jerusalém, reinando sobre toda a terra com sede em Jerusalém, justamente com Jesus. Por isso nós somos os pré-milenistas. Então nós, como pré-tribulacionista e pré-milenista, nós acreditamos que esses mortos, que esses mártires, eles são as pessoas que vão morrer na grande tribulação, por recusar-se a adorar a besta, ou seja, o falso governo, e por se recusar a adorar o falso profeta. São os novos convertidos, são as pessoas que não vão subir no arrebatamento, ou porque não entregaram a sua vida a Jesus, ou porque estão desviados de Jesus. Logo nós podemos entender que nem todos que estão frequentando a igreja, eles vão ser arrebatados. Vai ser arrebatado quem está na igreja e quem está na posição de Deus. Quem está realmente vivendo uma vida regular na presença de Deus. Uma vida de acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Aí tem muita gente que vai estar na igreja e vai ficar. Aí esse pessoal, os desviados que chamam. Tem muita gente que está na igreja e está desviado. Vem para a igreja, mas vive no pecado. Vem na igreja, mas vive com mentira. Vem para a igreja, mas é falso. Vem para a igreja e é um negócio de uma mentirada no meio dos crentes. Eu não sei como é que o crente tem tanta coragem de mentir tanto desse jeito. Como se a mentira não fosse pecado. A igreja de hoje, as pessoas mentem umas para as outras como se a mentira não fosse pecado. Se está escrito lá nos 10 mandamentos, não mentir. Não mentir. No Antigo Testamento, Moisés escreveu não mentir. E no Novo Testamento, diz que o diabo é o pai da mentira. Ora, se nos 10 mandamentos diz que não devemos mentir,
E no Novo Testamento diz que o diabo é o pai da mentira. Por que que aquele que está na igreja, que lê a palavra de Deus, que escuta a pregação, que ora, que jejua, que toma a Santa Ceia, mente tanto? O engraçado é que a pessoa mente. Vou falar do pecado da mentira hoje, porque é um pecado assim, que todo mundo quer julgar o pecado alheio. A pessoa que rouba, a pessoa que picha, a pessoa que é pirangueira, todo mundo quer julgar. Mas tem tanta gente mentindo dentro da casa do Senhor, como se a mentira não fosse pirangagem. Pense em uma coisa, pirangagem é a mentira. É uma pirangagem muito grande, rapaz, a pessoa que mente. Aí o que é que acontece? Aí a pessoa mente, aí está pensando que quando Jesus voltar vai subir. Aí a pessoa vai ter uma surpresa, todo mundo subiu, eu não subi, mas por que foi? Eu estou na igreja, eu oro, eu jejum, eu tomo a Santa Ceia, eu sirvo a igreja, eu participo, eu faço limpeza, eu fico na recepção, eu oro em línguas estranhas, eu sapateio, rodopeio, piso, rolo, pulo, caio, entro no repouso. O que aconteceu? Aí alguém vai dizer, o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira e a pessoa mente, então ela tem por pai o diabo. Se o diabo é o pai da mentira e alguém tem comunhão com a mentira, porque mentiroso é aquele que tem comunhão com a mentira. Se a pessoa tem comunhão com a mentira, então ela tem por pai não Deus, mas o diabo. Como é que ela vai subir? Como é que vai viver no céu? Mentiroso, mentirosa. Como é que depois de 7 vai querer subir, depois de 7 anos descer? Para reinar com Jesus. Reinar com Jesus por 1000 anos, como no reino sacerdotal. Mentiroso, mentirosa. Tem que se converter, tem que se libertar da mentira. E o pior é que tem gente que ainda quer vir mentir para profeta. O engraçado é que quando a pessoa está em casa e ela já maquina mentir para profeta, para o profeta, quando Deus vê isso, antes da pessoa chegar, Deus já fala. Aí a gente já fica só esperando, falou, então vai vir com mentira aí. É tira e queda, é menos de 24 horas. Aí a gente, tá certo. A gente se faz de doido para melhor passar. Mentir para profeta, rapaz. Tu não crê que Deus fala com profeta, não? Deus fala com o profeta através de visão, através de revelação, através de sonho, através de voz. Deus fala com o profeta de tudo quanto é jeito, a toda hora, a todo momento. Deus fala com o profeta quando ele está de joelho orando, quando ele está orando em pé, quando ele está orando deitado. Deus fala com o profeta quando está dormindo. Deus fala com o profeta quando ele está com insônia, tentando dormir, bolando para um lado e para o outro, não consegue dormir. Deus fala nessa hora. Deus fala com o profeta no banheiro tomando. Deus fala com o profeta no banheiro tomando banho. Eu tenho muitas visões tomando banho. A maioria das visões que eu tenho do que vai acontecer no culto é quando eu estou tomando banho, não é nem quando eu estou orando, é quando eu estou tomando banho antes de começar o culto. Deus me dá a revelação de uma palavra de conhecimento de algo no culto. Aí como é que a pessoa acha que vai trazer a mentira para o profeta e o profeta não vai saber que é mentira? Aí tem gente que pensa que enganou o profeta. Não enganou, é porque a gente se faz de doido. Deixa eu falar, estou sabendo que é mentira. Tem gente que pensa que enganou o profeta. Ele pensa que... Foi como Amazias, o rei Amazias. Ele estava doente e ele chamou os seus servos
servos do palácio, e pediu, vai, Miqueias, bota aí o fundo musical aí, deixa eu parar, não. Ô, Miqueias, precisa pedir não, Miqueias. Aí o que acontece? Aí Amazias pediu que os seus servos e conservos fossem consultar a Deus Baal num território fora de Jerusalém. Aí Deus assistindo tudo, aí Deus vai e fala com Elias. Aí Deus fala assim para Elias: Elias, sai do teu quarto agora. Mais baixo aqui. Elias, sai do teu quarto agora e vai até o caminho tal e vai se encontrar com os servos do rei, porque o rei está doente, ele está acamado, muito mal, e ele mandou que os seus servos fossem procurar, consultar Deus Baal, se ele ia morrer ou não. Aí tu vai se encontrar mais baixo, Miquel. Aí tu vai se encontrar com os servos, tu vai se encontrar com os servos dele e diz para ele, porventura não há Deus em Israel para que vá consultar Deus Baal? Vai, volta para o teu rei e diga para ele que daquela cama ele não descerá, mas morrerás. Quem que conhece essa história? Quem conhece essa história? No livro de 2 Reis. Então foi assim que aconteceu. Antes que os servos do rei chegassem até onde estava o altar do Deus Baal, Deus revelou para o profeta. E antes que ele chegasse lá, o profeta pegou no meio do caminho: ei, vocês estão indo para onde? Vocês estão indo buscar Baal, né? Porventura não há Deus de Israel, volta lá para o chefe de vocês, diga para ele que daquela cama ele não vai descer, mas ele vai morrer. E eles ficaram de queixo caído. Quem contou para Elias? Quem foi que falou para Elias? Foi Deus. E dali mesmo eles voltaram, eles desistiram de ir para outra terra, voltaram. Aí Amazias perguntou: quem é? Aí são os teus servos. E já voltaram? Vocês já foram consultar Baal por mim? Aí eles falaram: não, nós encontramos com Elias, o tisbita, no meio do caminho. O que é que ele disse? Ele falou: porventura não é Deus de Israel para que tu mandes consultar Deus Baal? E disse mais: que dessa cama tu não descerás e morrerás. E passou poucos dias, depois de poucos dias, Amazias morreu. Por quê? Porque antes que a pessoa chegue, Deus já tem falado para o profeta. Antes que a mentira chegue, Deus já tem falado para o profeta. Eu estou falando isso a título de informação. Tá certo? Se amanhã ou depois tu chegar com a mentira aqui, para mim ou para ela, pode ter certeza que a gente vai dizer assim: amém, tá certo. Mas fique sabendo que Deus já tinha contado antes de tu chegar que era mentira. É o que vai acontecer. Nós somos daqueles que acreditam. Estou já terminando, pessoal. Nós somos daqueles que acreditam que os mártires, esses mártires da abertura do quinto selo, da visão de João, são as pessoas que morreram na grande tribulação. São quem? São os desviados e os novos convertidos. Porque muitas pessoas só vão se converter a Jesus depois que a igreja subir e depois que vê o anticristo reinando, matando, perseguindo, depois que vê os desastres naturais, os desastres cósmicos na natureza, o céu, as estrelas, o sol vai se tornar escuro, a lua vai se tornar em sangue, muitas estrelas, muitos astros, muitas coisas cairão do céu. Muitas destruições, muitos tsunamis, pandemias, muitas moléstias, enfermidades, muitos terremotos, maremotos acontecerão. E nesse período, há muitos que não acreditavam
no Evangelho de Jesus Cristo, na salvação, somente por meio de Jesus vão passar a acreditar. Aí esses que passarão a acreditar, eles serão obrigados, porque acreditam. Como eles acreditam, eles vão ter que recusar a adoração ao falso profeta e ao anticristo, porque o anticristo, ele vai requerer a adoração. O falso profeta, ele vai ser um governo religioso, é uma espécie de papa mundial, vai ser uma religião mundial, não vai ter religião evangélica, não vai ter católico, todas as religiões serão abolidas e será um sistema unificado, tanto político como religioso. E eles vão exigir que todos adorem a besta e adotem o sinal que é o 666. Eis aí o mistério, o 666. Muitos acreditam que esse 66 será um sinal colocado na testa ou será colocado na mão direita, mas é um mistério. Mas todos aqueles que se recusarem a receber o sinal do 666 e adorar o anticristo, esses serão perseguidos e mortos. Ou seja, os crentes da era da grande tribulação de 7 anos, os desviados que voltaram, os novos convertidos, todos serão perseguidos e mortos por se recusarem à adoração. Ah, pastor, mas se a pessoa adorar só para fazer de conta? Não, aí para Deus você não está convertido. Para Deus você só está convertido e você só vai ser salvo se você recusar. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que receberam o sinal na mão e na testa, esses perderão a salvação. Aí como o desviado, agora ele vai ter que se reconciliar, se não quiser ir para o lago de fogo, ele vai recusar o sinal, vai recusar a adoração e vai ser morto. Esses são os mártires do 5º selo. Verso 9, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, porque antigamente os altares eram altos, eram tão altos que cabia pessoas debaixo. E havendo aberto que vi debaixo do altar as almas, os que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e que clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vigas o vosso sangue que habita sobre a terra? E foi dadas a cada um compridas veste branca. Veste branca representa paz, representa justificação, ou seja, essas pessoas estão salvas. Foram dadas vestes brancas e foi-lhes dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, os demais que iriam se convertendo e se recusando a adoração à besta e se recusando o sinal do 666. Esses iriam também ser mortos. Esse processo se passará durante os 7 anos, principalmente nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Só para conhecimento, observe que aqui está dizendo que vi debaixo do altar as almas que foram mortos. Então as pessoas eram mortas, não é isso? Mortas, mas o versículo 10 diz que elas clamavam com grande voz. E aqui nós podemos entender e tirar uma dúvida de um questionamento que muitas pessoas têm. Os mortos, será que eles estão dormindo inconsciente? Aqui a Bíblia é bem clara e fala que os mortos clamavam pedindo justiça. Ou seja, os mortos, eles estão num lugar separado, mas estão em plena consciência, inclusive orando. Eles estão tão vivos que, além de orar, ainda clama. Ou seja, está mais vivo do que nós, porque às vezes a gente não ora, não clama. Tão vivinho da Silva, como diz o ditado popular, os mortos. Isso aqui para responder um questionamento de muitas pessoas que dizem que quem morreu está apagado, está dormindo, está inconsciente. Isso não é verdade. Eles sentem, eles clamam, eles oram, eles pedem e eles ouvem. E clamava com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador nos julgas e vigas o nosso sangue dos que habitam na terra? E eles ouviram quando alguém disse, e foram dado a cada um vestes compridas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouquinho. Então eles
Os mortos, eles têm boca que fala e ora e clama. Eles têm coração que sente desejo de vingança, mas não deles, mas a vingança de Deus. E eles têm ouvidos que estão ouvindo atentamente, inclusive ouviram quando alguém disse: aguarda só mais um pouquinho, fique aí mais um pouquinho até que seja completado o número dos conservos de vocês e os vossos irmãos, que também serão mortos por causa da perseguição. Amém? Só para conhecimento. Mas nós somos a igreja que nós cremos, nós somos a igreja pré-tribulacionista, nós cremos que nós não estaremos aqui. Nós estaremos, você que está na posição, você que não é mentiroso e nem é mentirosa, você não vai, você que não mente, você não vai participar, você não vai estar neste tempo de perseguição. Não vai ser só a perseguição do homem, não vai ser só a maldade humana, mas a própria natureza, ela vai agir com juízo. A própria natureza, a própria terra vai se abrir, vai engolir muitos por causa do juízo de Deus. O próprio mar vai se levantar em maremoto, em tsunami, e vai invadir cidades e nações por causa do juízo e da justiça de Deus sobre a impiedade, sobre o pecado, sobre a desobediência. Se a pessoa correr em busca do homem para solucionar, o homem está perseguindo e matando. Se a pessoa for em busca de se esconder nas cavernas, no fundo do mar, o próprio mar, ele está em terremoto. A Bíblia diz, nós vamos ver na próxima o sexto selo, que no sexto selo, reis, governos, pobres, grandes, pequenos, todos eles corriam, eles em busca de caverna, atrás de refúgio, tentando escapar de todo o mal da assolação que virá sobre toda a terra, tanto da parte do homem como da parte da própria natureza, que será Deus. Só quem não é mentiroso aqui dá um glória para Jesus. Só que não mente, dá um glória para Jesus, não vai, porque você tem a certeza que você nem mente e você está na posição de Deus. Você não é mentiroso e você é obediente a Deus. Você não é mentiroso e está ligado ao corpo de Cristo. Você não é mentiroso e você tem fidelidade. Você não é mentiroso e você anda com pureza. Você nem é mentiroso e as suas vestiduras estão brancas. Pode adorar, glorifica a Deus, levanta as tuas mãos para o alto, glorifica ao Deus Altíssimo, porque a tribulação não vai te alcançar. Será que você pode adorar esse Deus? Será que só tem mentiroso aqui? Ninguém se levanta, ninguém faz nada, ninguém consegue mais adorar. Porque depois que eu falei do mentiroso, ninguém consegue mais adorar, ninguém consegue mais se levantar da cadeira, ninguém consegue mais dar um glória. Eu não sei se você está sentindo de adorar. Se tiver pelo menos umas 2 pessoas sentindo de adorar, nós vamos adorar junto. Se caso não tiver ninguém sentindo, eu vou adorar sozinho. Mas logo encerrarei. Mas se tiver aí pelo menos 5 aí com vontade e desejo, com desejo de Deus, com fome de Deus, com sede dessa presença,
Eu vou demorar mais 5 minutos, se caso tenha pelo menos 5 pessoas assim. Pode adorar, eu deixo adorar. Temos 5 minutos. É permitido adorar na casa de Deus. É permitido amar a Deus, amar Ele. Adorar é amar. Adorar são para aqueles que são desejosos de Deus. Estou desejoso pela sua. Eu estava desejoso por este culto aqui, principalmente para poder adorar. Eu estava na expectativa, principalmente desses últimos 5 minutos. Eu estava com ansiedade. Sinta a presença dele. Sinta essa presença. Os jovens aqui na frente, sinta essa presença. Sinta para Deus que quer fazer algo aí com vós aí. Tem algo para o Espírito Santo realizar, se você permitir. Aqui na frente, a começar dos jovens, a começar aqui das primeiras fileiras, da primeira à última fileira. Deus tem algo para realizar aí, ó. Esse lado esquerdo aí, Deus tem algo para realizar. Vou dar lugar. Eu vou dar lugar.
Eu tenho que dar lugar. Se eu não der lugar, eu morro. A palavra justiça já bradou aqui, ó. Eu quero jovens avivados. É uma ordem. É uma ordem, os jovens sejam avivados. A mesma igreja que é fogo na terra será fogo no céu. É uma ordem. É uma ordem, sejam avivados. Receba a unção. Seja contemplado pelo fogo. Pelo fogo. Pelo fogo. Receba essa unção que é ministrada sobre a tua vida agora. Permita-se que o Espírito Santo ele venha passar pelo teu corpo como raio. Na tua junta medula, na alma, no espírito, na mente, no coração. Ele te tocando aí, ó. Tem um varão de branco na tua frente. Ó, ele te tocando aqui. Tem um anjo de fogo na tua frente. Ó, ele te tocando aqui. Ó, ele te tocando aqui. Ó, ele te tocando aqui. Ó, ele tocando aí atrás. Ó, ele tocando nessa segunda fileira, na terceira. Olha o anjo de fogo aqui. Tem um anjo. Tem um anjo. Anjos são espíritos ministradores. Espíritos ministradores que ajudam aqueles que vão herdar a salvação. Tem anjos ministradores. O aquebrantamento. Deus vai operando com fogo no meio da juventude. Eita, jovens, tu serão diferenciados pelo poder do Espírito Santo. Vós farão a diferença. Vós serão a diferença pelo poder do Espírito Santo. Seja impactado pelo poder de Deus agora. Seja impactado pela luz do Espírito Santo, pelo fogo de Deus agora. Em nome de Jesus, recebe fogo, 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 fogo. 1, 2, 3, fogo! Fogo! Aí. Se tu permitir também aí atrás, Deus vai te tocar também. Você que está no meio, se você também se permitir, também você vai ser tocado. Já passou em 5 minutos, eu vou entrar na prorrogação agora. A prorrogação é mais 5 minutos, vai. Tu vai ter que fazer gol hoje, nem que seja nos pênaltis. Eu quero ver sinais aqui hoje. Eu quero ver milagres, Adriano, aqui hoje. Eu quero ver os céus descendo aqui hoje. Hoje é 19 de julho de 2026, é um dia marcado por Deus. É um dia agendado por Deus.
se abrir um mar aqui. A terra vai se abrir e vai jorrar água. Vai jorrar água. Deixa. Não tenha medo, deixa. Deixa o varão de branco te tocar. Não tenha medo. Deixa o varão de branco te tocar. Tudo que há de Deus em mim e fora de mim, toca ele agora. Toca a unção que está nos meus ossos, toca ele agora. A unção que está no meu corpo, toca ele agora. A unção que está na minha roupa, toca ele agora. A unção que está nos meus ossos, toca ele agora. Que está em mim e fora de mim, toca ela agora. Tudo que há de Deus em mim e fora de mim, vem sobre ela agora. A tocou. A tocou. Já tocou. Já tocou. Já tocou. Vai arrebatar da menina que está aqui. Meu Deus, agora. Acho que ela foi vomitar no banheiro.
quase terminando a prorrogação. Recebe a presença de Deus. Recebe, eu ministro nela e ministro sobre todos. Recebe a presença de Deus. Quem está aí sensível, receba a presença. Receba a presença. Receba a presença. Receba a presença. Tem muita presença de Deus. Há um quebrantamento aqui. Há um negócio forte aqui. Há uma unção rompedora aqui. Há uma unção de rompimento. Há uma unção de rompimento. Quem se deixar fluir por esta unção, a sua história de agora em diante não será a mesma. Deixa esse sentimento de Cristo te invadir aí. Permita-se. Ali, ó, pegou um ali. Deixa esse fogo invadir todo o teu ser. Deixa. Você não veio para uma palestra. Você não veio para um curso teológico. Você veio para um culto de avivamento. Avivamento é quando Deus desce as suas mãos, toca o coração do homem, despelicando toda a película da amargura, do rancor, chuve que seria do pecado. Deixa Ele fazer isso aí contigo, deixa. É só você se permitir. Ele procura alguém de coração aberto. Eis que eu bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, me sentarei à mesa e ceiarei contigo. Permita-se. Está totalmente tomado pela presença de Deus, ó. Oh, coisa linda, é um jovem tomado pela presença de Deus, ó. Há uma diferença. Há uma diferença quando se tem a presença de quando não se tem a presença. Há uma diferença de quando se tem a unção, de quando não se tem a unção. Há uma diferença no jovem que tem a presença de Deus. Para quem não tem a presença de Deus, o jovem José de 17 anos tinha a presença de Deus. O jovem Daniel na Babilônia tinha a presença de Deus. O jovem Jeremias tinha a presença de Deus. Há uma diferença de quem serve para quem não serve. Há uma diferença para quem tem de quem não tem. Há uma diferença. Cadê os Daniel? Cadê os Jeremias? Cadê os jovens, os José desse tempo? Cadê?
É por isso que eu só quero viver envolvido na presença, Adriano, porque tem uma diferença. É uma diferença. Pregar, todo mundo sabe pregar. Agora ter a presença aí eu quero ver. Há uma diferença. Falar, todo mundo sabe falar, mas uma diferença de quem tem a presença. Orar, todo mundo pode orar, mas há uma diferença para quem tem a presença. Louvar, todo mundo pode louvar, mas há uma diferença em quem tem a presença. Servir a Deus todos podem servir, mas há uma diferença em quem tem a presença. Tu está na oportunidade de receber essa presença, na oportunidade de receber a diferença. Tu não vai, dificilmente você vai encontrar essa oportunidade aí afora, mas você estar aqui hoje e você está com a oportunidade de ser a diferença. Sabe qual é a minha particularidade? A minha particularidade não é eloquência, não é oratória, não é conhecimento bíblico. A minha particularidade é a presença. É a presença. E eu quero que você também tenha essa presença. Eu quero que o crente da Justidei tenha essa presença. Eu quero que os obreiros e membros da Justidei tenham essa presença, porque você que é deste lugar, você tem que ter a diferença. O teu pastor é diferente, rapaz. A tua pastora é diferente, rapaz. Você também tem que ser diferente. Portanto, pague o preço pela presença. Pague o preço pela presença. Tua diferença será a presença. A presença. Eu ainda vejo a palavra justiça sobre ti. E quando eu olhei para tuas mãos, eu vi uma chave grande nas tuas mãos. Porque haverá uma grande surpresa chegando nas tuas mãos nesses dias. Porque o que Deus tem guardado para ti, o diabo não toma. Eu vi justiça como arco sobre a tua cabeça e vi uma grande chave nas tuas mãos. Receba, porque vem de Deus.
Receba essa unção que percorre nas tuas mãos, na tua pele, nos teus ossos. Essa unção que percorre o teu corpo, 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 a tua alma e o teu espírito. Receba, 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 receba. Seja revestido do alto da cabeça à planta dos pés com a unção de Deus. Recebe revestimento de poder do alto da tua cabeça até o planta dos teus pés. Revestimento de proteção, de livramento. Porque eu vejo o livramento de Deus. Eu vejo proteção de Deus. Eu vejo Deus colocando escudo à tua frente. Eu vejo o anjo te guardando na tua peregrinação que tu vai peregrinar a partir desses dias. Tem livramento de Deus lá onde tu chegar. Tem livramento de Deus. Porque eu vejo Deus te revestindo da unção de livramento. O diabo tem preparado um laço para ti, mas Deus está me fazendo saber que o laço está sendo quebrado. E tu saberás que foi a mão de Deus que agiu, que entrou na frente no caminho e te guardou do mal, do perigo e da morte. Tem uma unção muito linda aqui. Tem uma presença muito linda de Deus aqui. Tem uma paz tão maravilhosa aqui. Há uma presença que só Deus pode proporcionar. Há uma paz que só Deus pode te dar. Há uma alegria que só Deus, só Deus. Há uma alegria que só Deus pode te dar. A lente se abriu aqui, ó, como uma lupa, numa dimensão mais profunda, mais espiritualmente microscópica. Deus me fez enxergar entre a alma e o espírito. Deus me faz enxergar o que tem lá dentro. Deus me faz enxergar além de que uma conversa natural
possa demonstrar meu Deus, porque há um sentimento de solidão, mas um sentimento de solidão que ela não é saciada pela presença de pessoas. Há um profundo mar de solidão interior. É algo da alma, é algo de dentro, não de fora. Algo que tem te perseguido, não é de hoje não. Algo que tem te perseguido desde muito jovem, desde a adolescência. É algo que, por mais que esteja rodeado de pessoas, mas é um buraco interior na alma, que nunca foi resolvido, nunca foi saciado. E Deus me abre meus olhos espirituais, e como uma lupa de alto grau, Ele me faz numa lente espiritual aprofundada. Ele me faz chegar a um buraco interior que tem no teu ser. Algo que nunca ninguém conseguiu preencher. Relacionamentos não conseguiu preencher. Não. Amizades não conseguiu preencher. Não. O trabalho não conseguiu preencher. Não. O sucesso pessoal não conseguiu preencher. Não. A mesa de amigos, de conhecidos, de colegas não conseguiu preencher. A mesa da família não conseguiu preencher. Está um buraco invisível dentro de ti, mas Deus me faz ver. Ele quer preencher, Ele vai preencher, Ele vai saciar. Só Ele pode fazer, só Ele pode saciar, só Ele pode te preencher. Ai, nada e nem ninguém deste mundo vai conseguir preencher. Talvez seja algo que tu nunca falou, talvez seja algo que tu nunca expôs, talvez se tu tiver exposto seja para uma ou duas pessoas, mas é algo muito particular do teu íntimo. Eita, o Espírito Santo me faz saber assim. Diga para Ele: eita, que eu sou o Deus que posso preencher. Eu sou a vida que Ele precisa viver. Eu sou a luz que posso iluminar. Eu sou o resgatador que posso resgatar. E como prova disso, já agora nas próximas horas Ele vai te fazer sentir uma alegria indizível.
Uma alegria que não vai ter palavras. Olha aí preenchendo aí este buraco, ó. Olha aí ele preenchendo esse vazio, ó. A glória de Deus passando do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Ó. 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 Tá preenchendo. Tá preenchendo. Tá preenchendo. Ele vai te fazer conhecer um Deus que tu ainda não conheceu. Ele vai fazer tu sentir a presença de um Deus que tu ainda não sentiu. Ele vai fazer tu viver em Deus ainda o que tu ainda nunca viveu. É aqui, ó, tu sente. Ó, Deus preenchendo aí, ó. Ele tem um vazio bem aqui, ele sente na carne, bem aqui, ó. Amigos não preenche, mulher não preenche, família não preenche, mesa de bar não preenche, trabalho não preenche, sucesso pessoal, profissional não preenche. Mas agora ele está provando de um Deus que está preenchendo. Adora. Esse é um momento avivalístico. Adora. 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 Pega carona nesse trem aí, crente. Adora. 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 Jesus está preenchendo ele, ó. Ele está sendo visitado na alma. O poder de Deus alcançou. Junta medula, alma e espírito. Ai. Aí, ó, o poder de Deus aí, ó. Ó. Tá embriagado da glória, ó. Ó, embriagado da glória, ó. Tem um rapaz ali de cinza, né, que ele tá olhando, tudo bem? Deus tem um propósito tão grande na tua vida que tu não tem ainda noção, não. O propósito que o Espírito Santo tem na tua vida. Deus vai te usar na terra de uma forma que aqueles que não deram nada por ti, desde o dia que tu nasceu até hoje, Deus vai dar resposta.
Deus, ele não fala só com quem está aqui dentro, né? Ele fala com quem está lá fora. Porque não é só os que estão aqui dentro que é filho, não. Tu também é filho. Tu é escolhido. Se tu se voltar para Deus, tu vai curar os enfermos, vai libertar os cativos. Mas tu pode pensar assim, como é que eu vou ajudar se eu também estou precisando de socorro? Mas quando a gente faz a obra de Deus, Deus faz a obra na nossa vida. Tu está entendendo o mistério? Tu não é qualquer um, não. Os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, os ungidos de Deus são príncipes na terra. Tu vai ser honrado, tu vai ser exaltado. As coisas ruins que tu já passou é para tu ver a glória de Deus no futuro. Eu creio em nome de Jesus que tu não vai sair dessa terra sem contemplar, sem dar lugar para Deus, sem ser honrado, sem exaltado. Deus vai mudar a tua vida. Do jeito que Deus mudou a vida do meu marido. O meu marido era do mundo, o meu marido bebia, o meu marido não sabia da Bíblia, só sabia quem era Jesus, que o povo falava. Hoje em dia eu não abri e fechado a boca dele, Deus usa, Deus liberta, Deus restaura, Deus cura. E eu creio que o mesmo Deus que eu sirvo vai fazer maior por ti do que já fez por mim. Entra aqui para tu ganhar abraço da igreja. Entra. Oh, Jesus. Mas vai alguém ali abraçar ele, vai. Alguém ali abraçar ele, vai. Vai. Essa é a igreja de Jesus. Eita glória. Irmão, precisando de nós estamos aqui, viu? Eita glória. É assim que Jesus faz. Às vezes um ungido está lá de trás das malhadas, escondido, ninguém está nem vendo. Ele está ouvindo a palavra do Senhor ali só escondidinho, né? O Espírito Santo chacoalhou, ele chorou ali, é forte. E é assim, Deus está falando, Deus está se revelando, Deus está tocando, Deus está salvando, Deus está ungindo. Tu sentiu o que, Wagner, aqui na oração? Ai, pastora, é muito gostoso, sabe? A gente se sente purificado, a gente se sente amado, cuidado, zelado. É gostoso, é gostoso. E Deus me tocou assim como tocou aquele rapaz. Ele foi tocado. Foi. É verdade, ele foi tocado. Deus hoje veio para tocar. Eita glória. Você está dando glória, igreja? Glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor.